Amen. We have some new faces here this Sabbath. Vejo que nesse sábado temos algumas pessoas diferentes, pessoas novas, então sejam todos bem-vindos. I'm not sure if everybody here today understands what's going on in the movement at the moment. Eu não sei se todos que estão aqui hoje estão compreendendo o que realmente está acontecendo hoje no Is movimento. there anybody here who does not know that we're in a severe shaking at the moment? Será que tem alguém aqui que não entende, que não sabe que nós estamos passando por uma sacudidura severa agora? Future for America Que no longer works with us. que o Ministério Future for America não trabalha mais com a gente. Is there anybody who didn't know that? Tem alguém aqui que não sabe disso? Que não sabia disso? One person, Uma pessoa. a couple of people, okay? Algumas pessoas aqui. So a few of us are Então, not familiar with the latest information that's happening in our movement. para alguns de nós que não estão familiarizados com as últimas informações que aconteceram I no guess this is the movimento, benefit of being isolated because of a language barrier. eu acho que esse é um dos benefícios por estar isolado por causa da língua. Advantages and disadvantages. Tem vantagens e desvantagens também. So for those who are not aware of what's happening, Então, para aqueles que não estão and cientes most do que of you está are acontecendo, aware, espero que você esteja atento do que está acontecendo, que no início desse ano, Pippinger officially announced his retirement. no começo desse ano, o ancião Jeff Pippinger anunciou que iria se aposentar. Were you aware of that? Vocês sabem disso? Estão todos conscientes disso? Those people who put their hands up a moment ago. Essas pessoas que levantaram suas mãos sabiam disso? So following that retirement announcement, Então, seguindo a sua aposentadoria, que ele anunciou a sua aposentadoria, he made a public declaration that someone else would be the leader of this movement. ele anunciou publicamente que outra pessoa seria o líder do movimento. And you'll know that he appointed myself. E você sabe que ele estava se referindo a mim. Ales pe mine, m-a delegat pe mine. Everything appeared to be going well right into the summer Até o verão, tudo parecia estar indo bem, until last week. até a semana passada. We had a major camp meeting in Germany last week, Então, tivemos uma grande campal na Alemanha semana passada. Săptămâna trecută. and the outcome of that camp meeting is that Future for America have separated themselves from the rest of the movement. Și concluzia Então, acabou acontecendo nessa campal que Future for America acabou se separando desse movimento. I'm not aware of any other ministry in the world that has associated itself with Future for America. Eu não conheço alguma outra organização, algum outro ministério ao redor do mundo que está associado ao Future for America. cu Future for America. Every single ministry across the world was represented in Germany, except for the ministries in Africa who weren't able to attend. Cada movimento ao redor do mundo estava sendo representado na Alemanha, exceto alguns ministérios da África. Ministries have accepted and understood and agreed with the Midnight Cry message. E todos esses movimentos aceitaram e estavam de acordo com o movimento do clamor da meia-noite, essa mensagem do Had clamor da agreed to meia-noite. and was upholding only a few weeks ago. Essa mesma mensagem que Future for America estava aceitando estava de acordo até Future for uma semana America have now atrás. taken the position that
they no longer agree with the Midnight Cry message. Então, Future for America se posicionou falando que eles não acreditam mais, não estão mais de acordo com a mensagem do clamor da meia-noite. They have a number of reasons why they don't accept this message. Eles têm várias razões do motivo que eles não aceitam mais esta mensagem. And the studies that we're having here this week E os, address es- some of those issues. e os estudos que nós estamos tendo aqui nessa semana falam um pouco Not desses only my problemas. presentations, but the presentations of the other speakers. Não apenas as minhas apresentações, mas as apresentações de outros palestrantes também abordam isso. When we began this week, Quando a gente começou essa semana, I warned everybody eu alertei a todos that if this was just a doctrinal issue, it would be easy to see who was right and who was wrong. que se esse fosse apenas um problema de doutrina, seria muito mais fácil conseguir saber quem tem a verdade e quem The está no problem is erro. people become personal, O problema é que isso acabou se tornando pessoal. Probleme personale. and they use debating skills to discredit their opponents. E as pessoas têm usado problemas de debate para desqualificar seu oponente. This method is being employed by Future for America E essa técnica ou esse método está sendo implantado pelo Future for to America bring fear into the hearts and minds of the people para trazer medo para a mente e os corações das truth pessoas, we are teaching now. para aceitar as verdades que nós temos ensinado agora, estamos ensinando agora. If you see people resorting to personal attacks, Então, se você vê pessoas usando ataques pessoais, in my experience, it's an indication that they don't actually have a doctrinal message to give. na minha opinião, isso é um motivo que as pessoas fazem isso, é porque elas não têm uma mensagem, não têm uma doutrina, um argumento para argumentar. Então, isso quer dizer, um indício que a pessoa, que essa mensagem é tão fraca que eles não têm nenhum argumento para enfrentar. É muito fácil chamar alguém de mentiroso, mas eu acho que isso é um problema de perspectiva. São problemas de alguns desentendimentos. Cada um tem a sua vida privada. Você interage com seus amigos, com a sua família. E eu não tenho nenhuma ideia de que tipo de interação é essa que vocês têm. Então, se você passa por alguma dificuldade e você acaba tendo algum problema com seu amigo, cada um vem a mim e diz que o outro está mentindo, ou que essa pessoa é má. E como eu posso saber quem está falando a verdade e quem não está? Vocês já tiveram nessa situação antes. Não ajuda, não é de grande ajuda de dar uma perspectiva de informações e problemas privados e usar isso como evidência de que alguém está errado. Because all you need to do is ask the other person's perspective and you'll see a totally different response or answer. Porque o que você precisa saber é perguntar a perspectiva da outra pessoa, que aí você vai ter uma visão diferente do que está acontecendo para não ficar confuso. Nós temos uma mensagem. That message is only increasing in its scope and breadth. Nós temos uma mensagem, e essa mensagem só está crescendo com o tempo, e só está crescendo em luz. If you've been in this movement for any length of time, Se você está nesse movimento já há algum tempo, say for the last 5 years since 2014, desde 2014, há 5 anos we began atrás, to have major splits in our movement. quando a gente começou a ter algumas questões Everybody that walked away grandes, separações do nosso movimento, todos aqueles que saíram do always movimento, claimed to be righteous and to have been mistreated. todos aqueles que saíram afirmaram serem justos
e mal entendidos, maltratados. Mas mais do que isso, todos clamavam ter uma mensagem. Todos clamavam serem os campeões da verdade. E um por um, aqueles que saíram se perderam no caminho e ficou evidente que eles não tinham uma mensagem. E aqueles que restaram nesse movimento receberam tanta luz e que essa mensagem continua. E isso aconteceu com cada indivíduo, cada ministro que saíram do movimento. Todos nós devemos estar atentos. Estar atentos dos últimos 15 meses, desde junho aproximadamente de 2018. Deus deu uma imensa luz para esse movimento. Nós clarificamos muitos assuntos, muitos problemas no passado. Nós tivemos um claro entendimento do nosso presente e um entendimento claro sobre o futuro. Pentru că, bineînțeles, la asta trebuia să te aștepți într-o eră a strigătului la miezul nopții. Future for America inicialmente estava confuso em relação a essas mensagens. Estavam com alguns problemas em relação a essa mensagem. Mas, gradualmente, eles foram aceitando. Outros ao redor do mundo entenderam essa mensagem de forma rápida. Hoje nós nos vemos numa situação que Future for America tomou uma direção separada. E eles não estão mais apegados e entendendo a luz que esse movimento tem. Então, nesse movimento a gente já falava há muito tempo sobre a condição laodiceana. Então, se você se basear nas últimas apresentações que foram dadas nos últimos 12 meses, você sabe que tem uma grande ênfase agora entre a condição da igreja de Laodiceia e de Éfeso. Então, se você está ouvindo as nossas classes durante essa semana, você sabe que eu mencionei isso pelo menos 2 vezes. Quando a gente começou a trabalhar sobre a estrutura de progressão e de repetir e ampliar, vocês viram que a gente viu a relação entre Laodiceia e Éfeso. Se eu vou rapidamente lembrá-los. Se esse é o primeiro advento, e aqui é Israel antigo, e esse é Israel moderno, ou Israel espiritual. A Bíblia nos ensina que aqui existem 7 dispensações, que a gente encontra em Apocalipse 2 e 3. Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea.
as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna e assim vai. Todos nós sabemos disso. Os nossos pioneiros, pelo menos alguns deles, entendiam que a experiência dessas 7 igrejas aconteceu também na experiência do Israel antigo. Mas eles nunca tiveram uma metodologia para demonstrar isso. Nós agora temos. Você pode mostrar como você vai da progressão na dispensação 1, essa dispensação 1 e a dispensação 2. Mas porque aqui é Israel e Israel, você pode ir de progressão, de repetição, dessa progressão de repetição e ampliação. Portanto, você pode ver que eles também passaram pela mesma experiência. Então, essa observação pode ser explicada e refinada de diversas formas. Ellen White fala sobre isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós sabemos que a igreja número 1 é Éfeso e a igreja número 7 é Laodiceia. E porque isso se torna difícil é que quando a gente começa a procurar entender a nossa história, o que acontece? Esse aqui é o primeiro advento. E nós sabemos que leva ao segundo advento. Primeiro e segundo é uma progressão. Mas advento e advento são o mesmo. Nós discutimos várias vezes nas nossas classes e você deve estar familiarizado agora. A dispensação antiga e a dispensação moderna. Progressão. Mas é Israel e então Israel, o que é uma repetição. Então, quando a gente vê isso, sabemos que no primeiro advento, a igreja está numa condição laodiceiana. E no segundo advento, a igreja está numa situação idêntica. Nós entendemos isso através da repetição e ampliação. A frase que vocês devem estar mais familiarizado é linha sobre linha. Então a gente pode pegar essas 7 experiências e levá-los ali para trás. Mas tem um princípio muito importante que Ellen White coloca em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que nos ajuda a entender o que está acontecendo na nossa história. E é o seguinte. Você pode ver que eu peguei essas 2 histórias. E no inglês se fala to butt join. É quando você coloca 2 coisas uma perto da outra. Então essas 2 coisas encostam. Essas 2 histórias encostam. Mas na realidade, não é bem assim. Na realidade, essas 7 e últimas experiências, número 7, que é Laodiceia, não acontece primeiro e depois Éfeso. Ela colapsa. Eu vou fazer aqui de uma forma simples. Então, Laodiceia e Éfeso colapsa. Essa verdade se torna muito importante ao considerarmos a nossa própria história. Eu gostaria que a gente focasse nesse ponto.
let's go to Acts of the Apostles. Vamos em Atos do Apóstolo. Atos dos Apóstolos. Din Elenoid, Faptele Apostolilor 8. We'll go to chapter 5. Mergem la capitolul 5. In the English it begins on page 47. În engleză, ca și la noi, 47. Atos dos Apóstolos, 47. capítulo 5. The chapter title is called The Gift of the Spirit. Titlul se Em inglês, o capítulo é Os Dons do Espírito. Darurile Duhului Sfânt. Darul O Duhului. dom do If you're Espírito. turning there, Se você for ali, I just want to point out something. eu gostaria de apontar This is the algumas 1850 coisas. chart. Essa aqui é o diagrama de 1850. Harta 1850. There's a lot of information on here, Tem bastante informação ali, but I want to turn our attention to Revelation chapter 14. mas eu gostaria de pegar sua atenção, chamar sua atenção em Apocalipse capítulo 14, as mensagens So dos... here they are, the first, três anjos. second and third angels' Aqui a messages. gente tem a mensagem do primeiro, segundo e terceiro And anjo. all I want us to see Então, tudo o que eu gostaria que a gente is visse in connection with these messages. é que, conectado a essas mensagens, When you go to the last part of the chapter, quando você vai para a última parte do capítulo, Partea capitolului. which is a story about the end of the world, que é a história sobre o fim do mundo, the end of the world is symbolized in a certain way, o fim do mundo é simbolizado de uma certa forma. and it's symbolized by Christ and an angel É simbolizado através de Cristo e um anjo, Printr-un înger, having sickles, aceștia doi având seceri. which is Tendo- an agricultural instrument. Secera este sickles, é um instrumento de agricultura, So the most que é uma foice. fundamental chapter that Adventists have cele mai Então, o fundamentale- capítulo fundamental que cel mai os fundamental adventistas chapter têm la adventiștii, about the everlasting gospel, the sobre end o of the world, evangelho vorbește eterno do despre fim do mundo Evanghelia veșnică, sfârșitul lumii. is based upon an agricultural model. é baseado num modelo da agricultura, de agricultura. And so we should really understand how the agricultural model works. Então, a gente deve realmente entender como o modelo de agricultura funciona. The reason I mention that here A razão que eu estou mencionando isso aqui is because in Acts of the Apostles chapter 5, é que no Atos dos Apóstolos, capítulo when it 5, talks about the gift of the Spirit, quando fala sobre os dons do Espírito, o dom do the Espírito, symbology of that gift a simbologia desse dom is given by rain. é dado através da chuva, pela So the chuva. gift of the Holy Spirit, the outpouring of the Spirit, is symbolized by rain. Então, o dom do Espírito é simbolizado pela chuva. All of us should know that. Todos nós deveríamos saber If you're isso. familiar with the story of that history in the Gospels, Se você está familiarizado com a história, com essa história no Evangelho, if you're familiar with this story Dacă sunteți as given in the familiarizați Bible, se você está familiarizado com essa história que é dada na Bíblia, Evangheliile, or you've read Desire of Ages, or you've read the Acts of the ou se Apostles, você leu Desejado de Todas as Nações ou Atos do Apóstolo. știți despre proiect. so it begins on page 47. Então, começa no inglês, na página 47. Near the close of Christ's ministry, he gave the promise of the Holy Spirit. That's the first sentence. Na primeira frase, quando Cristo fez a seus discípulos a promessa do Espírito, estava se aproximando do fim de So seu Christ is ministério about terrestre. to finish his ministry, he's about to die, Então, Cristo estava perto de terminar o seu ministério, perto and he da gives sua the morte. promise of the Holy Spirit. Então, ele dá a promessa do Espírito Santo. And we know when that's going to happen, it's Pentecost. E você sabe que isso acontece através do Pentecostes. It would be worth your while reading this whole chapter, it's really interesting. É muito interessante se você ler todo esse capítulo. I'm going to skip down a few pages now. Mas eu vou pular algumas páginas agora. By the way, if you're interested in going through this in detail, Mas se você estiver interessado aí em mais detalhes earlier in the aqui, year, I think it was in July and August, acho que em julho ou agosto, Anul ăsta, în iulie sau august, we were at a School of the Prophets in France, and we went through this chapter in detail. nós, na Escola dos Profetas na França, a gente entrou em detalhes aqui nesse capítulo. So if you're interested in that, it'd be worth your while looking. Então, se você tiver interesse, seria bem importante você olhar olhar esse estudo. What she's going to show you in this chapter, if you read through it, Então, se você ler todo esse capítulo, você vai ver que ela vai mostrar is that
que nessa história aqui, ao a gente terminar o ministério de Cristo e começar o ministério, entrar no ministério dos discípulos, Cristo vai sair, então, e o Espírito Santo vai tomar lugar. Nesse capítulo é chamado, então, o dom do Espírito. Então, se você vai para João capítulo 20, você vai ver que Cristo começa a derramar o Espírito Santo. Quando ele recebe, o Espírito e assopra neles. Isso acontece um pouco antes da cruz. Então, uma vez que eles recebem o Espírito, que Ellen White fala que são apenas algumas gotas antes do derramamento completo, Cristo permanece com eles ali por 4 dias. Ele retorna para o céu. And the disciples go to the upper room for 10 days. Și ucenicii merg în camera de sus pentru 10 zile. And then what happens? Și după aceea ce se întâmplă? The Holy Spirit is poured out upon them. Duhul Sfânt este părțit. E o Espírito Santo é derramado sobre eles. Of tongues of fire. É como se fosse uma linha de fogo. Então, o derramamento do Espírito Santo é a experiência dos discípulos no Pentecostes. Which is described by the Spirit of prophecy. Essa descrição do Espírito Santo é a chuva serôdia. Então, aqui nessa história, quando a gente fala sobre os discípulos, a gente tem a chuva temporã, a chuva serôdia. Essa aqui é o Pentecostes. Eu acho que todos aqui compreendem isso. Esse capítulo lida cuidadosamente com essa história. Então, eu gostaria de ler para nós aqui. A gente está na página 54, que no nosso português é diferente. Antes de comentar sobre isso, o que Ellen White vai fazer, ela vai falar sobre essa história e ela vai combinar esses 2 conceitos juntos. Então, vamos lá. Este adevărat că în vremea sfârșitului, when God's work in the earth is closing, the earnest efforts put forth by consecrated believers under the guidance of the Holy Spirit are to be accompanied by special tokens of divine favor. Că lucrarea lui Dumnezeu de pe pământ va merge spre încheiere, eforturile sârguicioase depuse de credincioși și consacrați sub călăuzirea Duhului Sfânt vor fi însoțite de deosebite semne ale apropierii divine, ale aprobării divine. Eu estou procurando a citação que ele está se referindo e vou colocar hoje. Vou colocar aqui. Simbolul ploii tipuriși târzii, care cade în țările Orientului, la vremea semănatului și secerișului, começa na página 30, parágrafo 1. Atos dos Apóstolos, página 30, parágrafo 1. Eu estou lendo agora a última frase do parágrafo. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva ou temporã, e glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo, a presença do Espírito. Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Atos dos Apóstolos, página 30, capítulo, parágrafo 1. Então, esse derramamento do Espírito é visto como a primeira chuva.
Não, esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. that outpouring of the Spirit Então, no Pentecoste, o derramamento do was the Espírito former rain. A fost o ploaie timpurie. And that former rain foi a experience chuva temporã. E essa experiência da chuva temporã te leva até a chuva serôdia, at the end of the world. no fim do tempo. And that latter rain experience will prepare us for the second advent. E a experiência da chuva serôdia vai nos preparar para o segundo advento. Gândește pentru That latter rain experience A experiência da chuva serôdia is going to happen when the church is in the Laodicean condition. vai acontecer quando a igreja estiver numa condição laodiceana. condiții laodiceane. This is the first advent and this is the second Esse é o advent. primeiro advento e este ali é o segundo A advento. doua venire. And this is the argument that we use E esse é o argumento que nós usamos. to understand in this history Para entender nessa história, Istorie, we're going to have the experience of Ephesus. nós teremos que ter a experiência de Éfeso. Efesului. So we get a repeating pattern. Então você tem um padrão de repetição. Del care se repetă. So if you come back to this story, Então, se você volta para essa história, at Pentecost, no this Pentecostes, is the outpouring of the Holy Spirit or the latter rain. esse é o derramamento do Espírito Santo na chuva The latter serôdia. rain experience for the É a disciples experiência da chuva serôdia para os discípulos. Ucenicilor. in this line of history, Nessa linha na história, which is the line of ancient o Israel. que é a linha do Israel antigo. That same outpouring Aceeași O mesmo derramamento in this line of history nessa linha da história linie de istorie for spiritual or modern Israel para o Israel moderno ou espiritual is the former rain. é a chuva temporã. So that outpouring of the Holy Spirit, the tongues of fire, Então, esse derramamento do Espírito in one dispensation is the latter rain, numa in another dispensação dispensation is the former rain. é a chuva serôdia e em outra dispensação é a chuva temporã. ploaia timpurie, iar într-o altă dispensațiune ploaia târzie. The disciples Os discípulos, are at the inflection point of two dispensations. discípulos estão em um ponto de duas Inflexiune între două dispensações. dispensațiuni. They're the connecting link between these two dispensations. O link que conecta essas duas Două dispensações, dispensațiuni. Just like the Passover transitions to the Last Supper, como a Páscoa, ela faz uma transição para a última ceia. Face tranziția la ultima cină. I'm not sure if you're all aware, Eu não sei se todos estão cientes que quando eles tiveram essa refeição, they actually eat two meals. na verdade eles tiveram duas refeições, não apenas uma. They eat the Passover Eles comeram na Páscoa and they eat the Last Supper. e eles comeram a última ceia. Cină. So at that single event, Então, nesse único they evento, eat two meals, eles comeram duas refeições, which is similar in principle. o que é um princípio Este un principiu similar similar Pentecost, do, pen- you have que no latter rain of Pentecostes one dispensation você- and the former rain of another você dispensation. tem chuva temporã numa dispensação e a chuva serôdia em outra dispensação. So there's a relationship between Laodicea and Ephesus. Então aqui tem uma relação entre Laodiceia e Éfeso. To understand that experience. Existem muitas formas de entendermos essa experiência. Before we came to reunion, before we came here, Então, antes de virmos aqui na Romênia, nós estávamos numa reunião. French a Island, fost în reuniune. Ah, em Reunion. É uma ilha na França. Charming Indian. and it was only a short series that we did. It was an introductory E a series gente fez umas séries Seria introdutórias așa, doar de introducere, prezentări. on Daniel chapter 2. em Daniel capítulo 2. And if you look through that series, if you're interested to, Então, se você tiver interesse de olhar essas séries, it explains the relationship between Laodicea and Ephesus through the framework of Daniel 2. explica a relação entre Éfeso e Laodiceia em Daniel You know that 2. there's a mountain Știți că Sabe que tem uma and a montanha, stone comes out. sabe que tem uma montanha e uma pedra That's vem, what this relationship is here. e isso é representado nessa relação. You know that's how the story of the New Testament church works. Você sabe como a história da igreja no Novo Testamento funciona. Noul Testament.
There's the Jewish nation, No Antigo Testamento, that large mountain, tem uma nação and what comes judaica, out? um grande monte. E o que The acontece? disciples, Ele está falando do Novo this Testamento, né? small church. Os discípulos, eles veem, então, uma igreja pequena que So cresce. there's a relationship between Laodicea and Ephesus. Então, essa relação entre Laodiceia e Éfeso, Now, the reason why this becomes significant, a razão que essa relação se torna significativa, this was discussed in Germany last week in the presentation. isso aqui foi discutido na Alemanha na semana passada. The Jews Os in judeus, this history, nessa Laodicea, história aqui, a história da Laodiceia, what are they expecting? o que eles estavam esperando? They're expecting the Messiah. Eles estavam esperando o Messias. We know that. Nós sabemos disso. What kind of Messiah are they expecting? Que tipo de Messias eles estavam esperando? Are they expecting a meek, mild Messiah that's going to be crucified? Será que eles estavam esperando um Messias Meek, humilde, humble. humilde, que fosse reinar, que Or seria are they expecting crucificado? a warrior king? Ou eles estavam esperando um rei? The Bible speaks about setting the people free. A Bíblia fala sobre tornar as pessoas livres. In the Old Testament, it speaks about that. No Antigo Testamento fala sobre isso. What does that mean? O que será que isso significa? If you're a Jew in this history, Se você é um judeu nessa história, does that mean this person is going to free you from your sinful condition? será que uma pessoa vai te livrar da tua condição pecaminosa? Or is going to free you from the Roman yoke Ou vai te livrar dos julgos romanos? bondage? Deci, dacă ai fost iudeu, te-ai fi gândit că omul acela care vine te va elibera de păcat sau te așteptai să te elibereze de jugurile romane? How do you read those verses? Como você lê esses versos? Cum ai fi citit-o atunci versetele? What are you expecting? O que você está esperando? O que você espera nesse verso? O verso está claro. You're going to be set free. Você vai ser Vei fi liberto. eliberat. You have to decide free from what? Você tem que decidir livre Decizi, do quê? Eliberat de ce anume? Free from sin Livre do Eliberat de pecado păcat or free from the Romans? ou sau livre eliberat dos de romanos? romani? You know that that's the argument that's occurring in the New Testament. Você sabe que esses são os argumentos que estão acontecendo no Novo Testamento. So then we come to John, Então nós John vamos the até, Baptist. chegamos em João Batista, e ele está lendo o mesmo that verso everyone else is que reading. todos os outros estão lendo. And how does he understand that E verse? como que ele entende esse verso? Does he understand the verse that says, I will set you free? Será que ele entende o verso quando diz que eu vou te Does he livrar? understand it to mean free from sin? Será or que free ele from quer the dizer Romans? livre do... Será que ele está se referindo a ser livre do pecado ou livre dos romanos? This is the greatest prophet. E cel mai mare Esse profet care a esse é o Which grande... one would you go Esse for? seria um grande profeta. Qual Dacă ai fi fost în locul lui, la care Qual dos dois você vai John the escolher? Baptist. João He Batista, says, I'm going to make you free. ele disse que você vai se libertar. Not me, sorry, Jesus, the Messiah, zice Jesus, o de Iisus, de Messias, fapt, dar citează. from sin. vai te livrar do pecado ou dos Aveți romanos. două variante. El credea că te eliberează de păcat sau de romani. What's his message? Qual é a mensagem dele? One or two? Ou dois? So we've already got different Então a answers. gente tem aqui respostas If you diferentes. check carefully, Então se você checar de forma in fact, cuidadosa, you don't have to even check that na verdade carefully. você nem precisa checar isso tanto, He's teaching this one. mas ele está ensinando esse aqui, El predă, o 2, învață a doua variantă. He says Jesus is going to come and set you free from the Romans. que Jesus vai Iisus virá se va e ele vai te livrar dos For romanos. those of you who said one, Para aqueles que falaram let me remind you of a story you already know. deixa eu te lembrar de uma história que você já Este conhece. o istorie pe care deja o știți. John is in prison, João está na Ioan este în prisão, închisoare. and when he's in prison, Și când este în enquanto ele está închisoare, na prisão, what's going through his o mind? que está passando pela sua mente? He doesn't understand what Christ is doing, Ele não está entendendo o que Cristo está fazendo. and he's wondering, și el se Ele está se questionando: did he make a mistake será que eu cometi um erro in pointing everybody to Jesus, the Messiah? para apontar todos a Cristo, o Messias, a Jesus, o Messias? cu privire la Mesia, Why is he having doubts? Por que será que ele está tendo dúvidas? cu privire la
Because Christ is not doing what he thought he should do. Porque Cristo não está fazendo o que ele pensou que Cristo faria. He sends his disciples to Christ Ele manda seus discípulos para and says, Cristo "Are you the one?" e diz, é você o... Why would he ask the question? Por que eles fazem essa pergunta? Are you the one? Você é esse? He's now unsure. Então ele agora, He now ele no não, longer believes ele está em dúvida, ele não that acredita Jesus is the mais Messiah. que Cristo é o Messias. Because his understanding, Porque pelo entendimento number dele, 2, not number o 1, entendimento dele era o número 2, não o número 1. Jesus Jesus tells those disciples to watch and learn. fala para os discípulos para observar e aprender. Which they do. O que eles fazem? They go back Eles voltam to John, para João. Întorc la Isus, la Ioan. and what happens? E o que acontece? John is comforted. Ioan este mângâiat. João, Finally knows então, Christ ele, came to sort out ele number finalmente 1, not number entende 2. que Jesus veio para o número 1, não o número 2. Nu numărul 2. Christ is not going to touch the Romans. Cristo não vai encostar nos romanos. They're not going to get sorted out for hundreds of years later. Eles só vão ser... O problema deles só vai se resolver alguns anos depois. This is why there's a discussion in the church. Então, é isso que tem uma discussão dentro da Where igreja. is the kingdom of heaven? Onde está o reino dos céus? Is it an army that you can see? Será que está no exército, esse que você pode ver? Or is the kingdom of heaven within you? Ou se o reino de Deus está em você? Is it sin? É o pecado Or is it destroying Romans? ou é destruindo os romanos? Sau se referă la distrugerea romanilor. So John Então, João, holds to the same theology as the church. ele tem a mesma teologia do que da igreja. Can we see that? Será que a gente pode ver isso? This is well documented. Isso está fortemente documentado. Sabemos que isso é verdade. Who sets the record straight? Who corrects the error? Quem que corrige esse erro? Wasn't the disciples of John? Não foi os discípulos de João. In fact, the disciples, Na verdade, os discípulos, whether they're Jesus' disciples seja os discípulos de or Cristo John's, ou os discípulos de they João, don't know what's going on. eles não sabem o que está acontecendo. I want to remind you Eu quero te lembrar there are 12 que disciples. são 12 discípulos. If we just think about the 12, because there are others. Se a gente só pensar nos 12, né? Porque na verdade tiveram outros. You could go from 12 or 70 or Você 100. vai de 12, de 70 e de 120. Even with the 12 disciples, there were women who followed them, Mesmo com os 12 discípulos, havia algumas mulheres que o seguiam, which is a different story. que é uma história diferente. But I do want to add, Mas o que eu quero acrescentar é que na cruz, who fails? quem Is que it the men or falha? the women? É o homem ou a mulher? All the men fail, everyone. Todos os homens falharam, It's only todos, the women that are faithful. exceto uma mulher que era fiel. It's the women that find Christ. Era a mulher que achou Cristo, encontrou Cristo. He meets Mary as the first person, Ele encontra a Maria como and that has prophetic significance too. primeira... Story. E isso, ele encontra Maria, essa é uma mensagem Just want to point out profética. a fact. Eu só quero apontar aqui para um fato. There are 12 disciples. Eram 12 discípulos I'm going to split them into two, 5 and 7. e eu vou dividir eles em dois, 5 e 7. Por que eu estou fazendo isso? Who are these 5 disciples? Quem são esses 5 discípulos? Not by name. Não por nome, a gente não precisa colocar o nome deles These aqui. first 5 disciples. Mas esses primeiros 5 Whose discípulos, disciples were they first? quem eram esses primeiros discípulos? They were John's disciples. Eram os First discípulos 5 de disciples João. of Christ are John's Os disciples. primeiros discípulos de Cristo eram os discípulos de João. They transitioned from John to Eles Jesus. passaram de uma transição de discípulos de João para And then discípulos de 7 new Cristo. people come. Então, 7 novas pessoas vêm. John had more than 5 disciples. João tinha mais de 5 discípulos. There were others. Tinham outros. And those other disciples remained with John. Então, esses outros discípulos, eles permaneceram They com never João. transitioned over to become Jesus' disciples. Eles não fizeram uma transição para se tornar At least discípulos de until Jesus. John died. Até João morrer, pelo menos. The story of the disciples is a complex one. Então, uma história dos discípulos é uma história complexa. Some remain with John, Alguns permaneceram com João. and then there is a tension between the disciples of John and the disciples of E aí Jesus. acaba tendo uma tensão ali entre os discípulos de João e os discípulos de Cristo. And then there's these other disciples who are all Jesus's, one in 2 types.
Și mai sunt și alții ucenici Então tiveram outros discípulos que foram discípulos de João e de Jesus. Alguns que se tornaram diretamente discípulos de Cristo e outros que passaram por uma transição. care au făcut și tranziția de la Ioan la Isus. We're not naive. Noi nu suntem naivi. We're not foolish. Nós não somos tolos. There are three groups of disciples. Existiam 3 grupos de discípulos. One group Grupo that remained with John. que permaneceu com João. Rămas cu Ioan. Then there's a second group. Então temos segundo grupo, First John's, que eram and then Jesus's. primeiros de João e depois se tornaram de Care Jesus. s-au dus la Isus. Third group that are just Jesus's. Então tem terceiro grupo que eram os discípulos And apenas we de have the Jesus. same dynamic today. Și avem Nós temos aceeași a mesma dinâmica astăzi și hoje. la noi. We have a group Nós temos grupo who, whatever happens, que não importa o que aconteça, will remain loyal vão permanecer leais. to the first messenger. La primul Primeiro mesager. mensageiro. There's a second group Tem segundo grupo that have transitioned their loyalty que care a făcut tranziția tiveram uma transição de sua lealdade from the first messenger de la do primeiro mensageiro to this movement. a este movimento. And there's a third E group tem terceiro grupo who just came into this movement que entrou já nesse movimento and never had an allegiance to the first e messenger. nunca tiveram uma ligação com o primeiro mensageiro. Some have never even met him, Alguns nem conheceram ele, never even had an association não with tiveram that nenhum first tipo de messenger. associação com esse primeiro mensageiro. cu acel prim mesager. So the dynamics of the New Testament are being fulfilled today. Então a dinâmica do Novo Testamento está sendo desenvolvida hoje Now, the também. reason why I'm laboring this point A razão por que eu estou falando, ressaltando esse ponto, Înțelegeți această idee? is because of this relationship between Laodicea and Ephesus. é por causa dessa relação entre Laodiceia e Éfeso. Now, despite John's careful training, Agora, de acordo com o treino atencioso, né, o treino que João teve, o treinamento que ele teve, ele via as coisas da mesma forma que a igreja via, Idei que a igreja via. he saw the sin, he Ele, saw the ele via o problem, pecado, ele via o problema. El a văzut păcatul, a văzut problemele, he had a message of fear. Ele tinha uma mensagem de temerii. He said, be medo. scared, Ele falava, se assuste, Fie temeți-vă. tema, because probation's about to close, porque o tempo probatório está chegando and you need to repent. e você tem que se arrepender. Now, the thing is, Então a questão é, he wanted people to repent of sins, ele queria que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, the sins that the church had taught them. os pecados que a igreja os ensinou. I-a învățat că de păcatele pe care biserica i-a învățat. Nu. De păcatele induse de biserică. We call them the sins of the fathers. Nós chamamos o pecado dos pais. Păcatele părinților. Some people call them prophetic sin today. Algumas pessoas hoje falam de pecados But I want you to proféticos see hoje. one important issue. Mas eu gostaria que você percebesse When he tells ponto everybody to importante. repent Quando ele fala para as pessoas se arrependerem for their sins, dos pecados deles, for their misunderstanding, their bad por behavior, causa dos maus entendimentos deles, mau comportamento, what's he telling them to do? o que ele está falando para eles fazerem? What's he telling them to prepare for? Pentru cele Pelo que ele está dizendo para eles se He's prepararem? saying Ele está dizendo, someone is about to come, alguém está para vir an event is about to occur e um evento está para acontecer that will destroy the Romans que vai destruir os romanos in agreement with what the church teaches. e de acordo com aquilo que a igreja ensina. Was he correct or incorrect? Será que ele estava correto ou incorreto na sua mensagem? He was wrong. Ele estava errado. He was wrong in his message. Ele his estava understanding. errado na sua mensagem e no seu entendimento. The second messenger, Jesus, had to correct his false ideas of prophecy. Jesus teve que corrigir as suas ideias falsas de profecia. Iisus trebuia să vină al doilea mesager și să corecteze ideea greșită cu privire la profeție. And there's a struggle. Existe uma batalha, uma luta. But I want you to remember Mas eu quero que você se lembre that there's this tension between the disciples. que teve uma tensão entre os discípulos. Story of John in prison, Se você voltar na história de João na prisão,
Os comentários de Ellen White da sua experiência são comentários bem gentis. Mesmo Jesus, quando ele fala todo sobre a experiência de João, ele é gentil a falar. Mas eu quero que fique claro. Se você tem que escolher a quem você deve culpar, para onde que viria a culpa? Será que a culpa seria de João ou seus discípulos? Ellen White é explícita nesse ponto, nesse problema. Ele diz que foi a culpa dos discípulos. Eles começaram a criar questões de ciúmes, na mente e no coração de João. E se eles não tivessem feito isso, João teria facilmente tido uma transição do seu ministério para o ministério de Cristo. E esse é um ponto importante para sabermos. Se você realmente acredita em linha sobre linha, se você vê aquilo que está acontecendo nessa história e compara com a nossa história, todas essas coisas foram escritas para o nosso tempo, para a nossa instrução, para aqueles que o fim dos dias chega. Então, aqueles que permaneceram como discípulos de João e não estão dispostos a fazer uma transição para um novo movimento, eles entendem o que está acontecendo, o tempo que eles estão vivendo na profecia. Aqueles que fazem essa transição, não que não fazem. Porque os discípulos de João, eles não sabiam bem. Eles não ajudaram João, eles atrapalharam. E eles começaram a destruir essa pessoa. A gente pode ir para uma outra história. A gente pode ir para a história dos Milleritas. E nós sabemos que os seus discípulos, os discípulos de Miller, você tem os mesmos 3 grupos. Eles não fazem isso uma vez, eles fazem 2 vezes. Lucrul acesta nu este doar o dată. Lucrul acesta nu se întâmplă doar o dată, se întâmplă de 2 ori. Eles não fazem isso uma vez, eles fazem isso 2 vezes. Isso que ele vai falar. O que eles fizeram? É a mesma história que os discípulos de João, dos discípulos de João. Eles tentaram persuadir o primeiro mensageiro para não ouvir para a história do clamor da meia-noite do segundo mensageiro. Se você pega apenas a história millerita, eles fazem isso 2 vezes. Você tem 2 testemunhas disso. Eles fazem isso. Eles fazem a primeira vez antes de 22 de outubro e a outra vez que eles fazem após 22 de outubro. Isso se chama repetição e ampliação. Eles fazem isso a Miller e eles fazem isso para João. Isso também é repetir e ampliar. Estes modelos, esses exemplos, essas parábolas foram designadas para nós entendermos aquilo que vai acontecer na nossa própria história. Pedro fala, falando sobre Judas Iscariotes.
Essas coisas tinham que ser cumpridas, tiveram que ser cumpridas. Mas Judas, mas ele tentou escapar dessa destruição que ele mesmo causou. Para os discípulos hoje que estão influenciando Future for America para uma direção errada, você deve ler a história cuidadosamente. Todo mundo sabe, seja lá qual lado do argumento você está, que tudo aquilo que eu acabei de ensinar, tudo isso são fatos. Eu não distorci ou manipulei nenhuma parte dessas histórias. O que cada um de nós deve fazer é analisar e entender a aplicação dessas coisas hoje. Eu estou dizendo assim da forma que a gente normalmente fala. Qual é a aplicação desses discípulos que continuaram dando suporte a João e se recusaram a fazer a transição para o novo mensageiro? Qual a aplicação que você faz para isso? No clamor da meia-noite, na mensagem do clamor da meia-noite, Samuel Snow se levanta, não ele sozinho, mas ele tem pessoas que levantam com ele, George Tolles e outros. E ele tem uma mensagem. Todos nós sabemos que foi uma mensagem de Deus. E ele precisava dar suporte ao primeiro mensageiro. Você sabe por quê? O primeiro mensageiro tinha duas coisas. Primeiramente, ele tinha autoridade, influência. Você sabe o que mais que ele tinha? Ele tinha infraestrutura. Infraestrutura pode dizer coisas diferentes em dispensações diferentes. Agora, a mensagem desse evangelho precisa ser espalhada para cada um. Como que seria espalhada para todos na história dos Milleritas? No verão de 1844. Eles não tinham internet, eles não tinham smartphones, eles não tinham vídeos. Como que você disseminava informação? Os Milleritas eram experts em informação tecnológica. Eles eram experts nisso. Por anos, antes desse evento, eles construíram eles desenvolveram um sistema de informação grande se eles tivessem qualquer novidade, isso seria distribuído para as pessoas de forma rápida. Naquele período, era algo super avançado. Era o processo de impressões. Essas impressões eram a ferramenta que Deus usava para disseminar a informação por toda a América. O quanto, né, que a América já existia naqueles dias. Mas o que os associados de Guilherme Miller faziam, porque eles tinham a chave para a informação, o maquinário de informação, essa infraestrutura. Eles tinham a chave disso.
Scripturii. So in the midnight cry message, Deci, Então, na mensagem do clamor da meia-noite, when they don't like what Snow is doing, quando eles não gostavam do que Snow estava they fazendo, lock him down ei îl eles and they prevent him from sharing his message. Eles preveniram ele de dividir, de espalhar sua mensagem. împiedică să-și împărtășească mesajul. They refuse to publish any of his material. Eles se recusaram a publicar todos os seus materiais. Think about the significance of that. Pense na significância disso. You Você can pode be olhar shocked. esses diagramas. Aceste hărți, Você vê essa pessoa aqui, Joshua Joshua Behind, Behind, essa pessoa aqui que person who essa published and pessoa promoted que these publicou charts. e promoveu esse diagrama. aceste hărți. He's the one Ele é o homem that locked down the printing presses. que começou a impedir com que Fotografiile. as impressões fossem feitas. Ele era a mão direita de I want to Miller. remind us E eu quero lembrar-nos, caso você não saiba, that Miller was extremely ill at the time. que Miller ele estava And when someone bem is ill, adoentado nesse momento. they're easily E quando alguém influenced. está adoentado, ele é It's a muito recurring, influenciado. repeating theme. Esse é um tema que se It's repete. the disciples Foram os discípulos in the time no of tempo de Christ. Cristo, Lui Isus. It's the associates in the time of Miller eram os associados no tempo de Miller, Vine în timpul lui. that are preventing the midnight cry message from being que estavam spread impedindo que a mensagem do clamor da meia-noite fosse espalhada Să fie împrăștiată în lume. and the influence in the mind of the first messenger. e influenciaram a mente do primeiro mensageiro. Each of us has to decide for ourselves. Cada de nós deve decidir. Decidem. First of all, are these examples that we need to understand? São esses exemplos que a gente deve entender. Cele pe care trebuie să le înțelegem. Do you really believe in line Você upon realmente line? acredita em linha sobre linha? And if you do, Se você what is the aceita, application então for qual our é a time? aplicação para nosso tempo? I want to add two more points. Eu quero adicionar mais 2 pontos. John's message Segundo, o mensageiro de are going a to be mensagem destroyed by the de second João. Os messenger. romanos, eles seriam destruídos através dessa mensagem. Where did he get Da that message onde from? será que João tirou essa mensagem? Did he get it from God Será que ele pegou essa mensagem de Deus or from the ou da church? igreja? He got that from the Ele church. pegou essa informação da igreja. Que igreja é essa? The Laodicean A igreja church. da Laodiceia. So Então, João, has a Laodicean ele message tinha uma mensagem that laodiceana needs to be corrected and que straightened out. precisaria ser corrigida e adaptada. John does not have the ability to straighten it out by Mas himself. João não tinha habilidade de fazer isso por ele mesmo. It takes a second messenger to help him. Veio um segundo mensageiro para ajudá-lo. And John would have E succeeded. João teria tido sucesso, It would have all gone tudo well teria dado certo if it weren't for those troublesome se não disciples fosse sobre a distração, o problema dos discípulos terem distraído ele. who, under the pretext of honoring John, No pretexto de alertar João, were actually bringing him que na, down and que na destroying verdade him. levou ele para baixo, destruiu ele. These are all facts. Todos esses são fatos. What application does that have for E us? mas qual aplicação tem para nós? We all know Todos nós sabemos that John que João was using a Laodicean methodology usava uma metodologia laodiceana to understand the fulfillment of prophecy in his own para entender o dispensation. cumprimento da profecia na sua própria dispensação. Can we all Será see que a gente that? pode ver isso? Say amen if you can Fale see amém se that. você pode ver isso. É claro. Now, what is O scary que é assustador as we ao close terminarmos is the following one point I want to é o bring to seguinte our ponto attention. que eu vou, e último, chamar a nossa atenção aqui. Maybe I want to bring 2 points, but this is Na the verdade, eu vou first fazer 2 pontos. Este aqui é o primeiro. one. I'm trying to Eu estou avoid tentando evitar going into the presentations of Future for America and critiquing Estou them. tentando evitar de entrar nas apresentações de Future for America e ser crítico, But sometimes that needs to be done. mas algumas vezes a gente precisa fazer isso.
Na primeira apresentação que o Future for America colocou recentemente, após a nossa separação, houve uma afirmação curta que foi feita. E a menos que você entenda toda essa história, talvez aquilo não queira dizer nada a você, aquela afirmação que ele fez. E este é o comentário. A pessoa que falou por Future for America falou o seguinte, eu vou parafrasear, porque eu não consigo lembrar exatamente a forma que ele falou. Esse é o clamor da meia-noite. E eles estão usando, então, ideias estranhas, estranhas metodologias, que essa pessoa que está falando não está familiarizada. E o nosso ancião Jeff falou o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou voltar a usar a mesma metodologia que eu já usava. Eu vou voltar a ensinar da forma que eu sempre ensinava. Mas o problema é, ele não usou a palavra o que ele falou é que ele disse que ia usar a metodologia, ele não falou nessa palavra, mas de que ele ia usar a mesma metodologia que ele usava. E ele falou que ele ia usar a mesma metodologia laodiceana que ele sempre usava. E isso eu não estou parafraseando. Porque ele não está de acordo com a metodologia que nós usamos. Pior que isso. O problema maior é que ele não entende verdadeiramente a nossa metodologia. A implicação disso é que ele não entende a nossa metodologia. Implicação não é exatamente a palavra, mas é perto do que eu quero dizer. O que ele quer dizer? Deixa eu resumir esse ponto. João Batista, o primeiro mensageiro, tem um mau entendimento de profecias do fim do tempo. Ele pegou sua teologia da igreja de Laodiceia. Ele não pegou ela de Deus. Deus usa João para fazer um trabalho que nenhum outro poderia fazer. Ele é o homem de Deus para o momento. Ele era o grande profeta, mas ele precisa ser reeducado em alguns pontos. Porque a sua teologia é tirada de uma igreja laodiceana. E ele não estava percebendo isso. Esse é o primeiro ponto. Os seus discípulos, que não tiveram uma transição para Jesus, estavam levando problemas constantes para ele. Que el îl fac pe Ioan să fie neloial față de Mesia. João, ele deveria ser o seguidor de Jesus. Mas eles continuaram a provocá-lo para causar uma separação. Por quê? Por que os discípulos fizeram isso? Porque eles tinham ciúmes. Eles estavam com ciúmes da reputação de João. Eles estavam com inveja, ciúmes de que João teria que cair e Jesus crescer.
O que é tão triste é que João nunca teve ciúmes e inveja no seu coração. Ele nunca teve nenhum tipo de ciúmes, nunca expressou. Mas esses pensamentos, esses planos que os discípulos tinham, começaram a ter efeito na mente dele. Vai para a história de Miller. As dinâmicas são as mesmas, mas os detalhes são diferentes. Linha sobre linha. Você começa a ver o que está acontecendo, o que vai acontecer no fim dos tempos. Os discípulos de João, eles não tinham controle da infraestrutura. Na história millerita eles tinham. Miller era poderoso. Seus associados controlavam tudo. Eles controlavam as finanças. Eles controlavam a maquinaria. Mas na história de Cristo, João e seus discípulos não tinham tudo isso. Linha sobre linha. Você une as duas. Então, nós discutimos que a condição, a teologia laodiceana que João tinha, agora foi colocada de forma pública. The elder Jeff has already stated that he will only use a Laodicean methodology to teach this que o ancião Jeff falou que ele só ia usar a metodologia laodiceana para ensinar a mensagem. Para aqueles que estão dispostos a ver, a profecia está se cumprindo. E para aqueles discípulos que continuavam a encorajar através dessa linha de pensamento, olha o que você está fazendo. Olha a parte que você está exercendo. Esse é um fim perigoso para as pessoas que vão continuar nesse caminho, para aqueles que continuaram nesse caminho. Nós falamos sobre Miller. E nós falamos sobre seus associados. Eles afetaram a sua mente 2 vezes. Pré-outubro e pós-outubro. Pré-outubro é na história do clamor da meia-noite. E na história deles, eles preveniram que a mensagem do clamor da meia-noite fosse distribuída com as finanças e o maquinário do movimento. Aquelas que Miller e seus associados controlavam. Então, o Snow, ele teve que começar a publicar sua própria revista. Ele teve que começar a buscar impressões, outros tipos de impressões de finanças, outras alternativas, né? E o que isso quer dizer pra gente? Faça essa pergunta para você, ao você decidir a que lado você está. As pessoas que estão, vocês que estão aqui ou as que estão ouvindo essas palestras, a que lado desta controvérsia você vai se levantar? Você vai levantar do lado dos discípulos que estão guiando, conduzindo João. Você vai estar com esses associados que de forma intencional, de forma premeditada, preveniram que a mensagem do clamor da meia-noite fosse dada para o povo de Deus. Você
ficará com o primeiro mensageiro que quer dar uma mensagem laodiceana, quando eles sabem que não tem uma mensagem alternativa para dar. Essas são as perguntas que cada um de nós estamos sendo confrontados. Mas a gente não deve estar confuso. A gente não deve estar confuso e lidar com ataques pessoais, chamando as pessoas de mentirosas, as pessoas de más, dizendo que essas pessoas elas são representantes do diabo, que elas pertencem ao diabo. Se você está usando esse tipo de linguajar, você já sabe então que você não faz parte desse movimento, porque você não acredita em linha sobre linha. Me diga, quem era de Satanás, João ou Cristo? Me fala, quem era de Satanás? Miller ou Samuel Snow? Nenhum deles. O nosso trabalho, quando a gente começa a usar esse tipo de linguajar, não é o mesmo quadro desse movimento, porque não está de acordo com a metodologia de linha sobre linha que nós preferimos acreditar. Se você quer buscar respostas daquilo que está acontecendo hoje, não começa a demonizar as pessoas. Demonizar, acho que existe essa palavra. Ideias demoníacas, né? Não use palavras retóricas. Não use técnicas, atitudes de debate. Não começa a falar sobre encontros privados, discursos privados que você não estava lá para ver o que aconteceu. Tudo isso são problemas que a gente não deve lidar. Isso são questões diabólicas. Se você quer saber a que lado você deve se colocar, é muito fácil ver. Não é complicado. Voltando à linha de Cristo. Decidindo, descubra qual discípulo que você é. Se você sempre foi um seguidor do primeiro mensageiro e diz, eu vou continuar com ele, se você ainda acredita em linha sobre linha, ficando no movimento, se você não acredita, você deve então deixar esse movimento. Agora, se você acredita em linha sobre linha, pergunte a você essa pergunta. O que esses discípulos? Será que eles estavam fazendo um bom ou um mau trabalho? Você sabe a resposta. Quando João morre, eles não tinham nenhum lugar a ir, a não ser ir atrás de Jesus, indo para a linha dos mileritas. Se você está tentando destruir a mensagem do clamor da meia-noite, observe o que aconteceu. Foi um projeto falho. Você pode pegar sites, você pode fechar sites, você pode fechar com... Você pode fechar os métodos de impressão, você pode fazer com que as pessoas parem de ouvir Samuel Snow, você pode dizer quão mal Samuel Snow é, mas a mensagem ela não para. Samuel Snow, ele começa então a imprimir suas próprias revistas. E o que acontece é que eventualmente todos acabam entrando no mesmo barco.
Então, pense nas decisões que você vai fazer. Então, e o porquê você está lutando. Quais são os problemas? Não seja enganado por esse barulho, não fique confuso sobre personalidades, sobre as coisas que estão acontecendo na vida privada de cada indivíduo. Essa não é a forma de entender as profecias do final dos tempos. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos e te louvamos pela sua bondade. Nos ajude, Pai, a se posicionar de forma firme na verdade, para te amar e te honrar. Sabemos que hoje, nesse movimento, existem muitas pessoas que estão no vale de decisão. Eles não sabem a que lado eles devem seguir. Eu oro para que o Senhor dê a eles graça, primeiramente, para não ouvir informações falsas, as mentiras, as opiniões, mas, ao invés disso, os ajude a olhar para as linhas. Todos clamam acreditar nessas linhas. Os ajudem a ver com claro a história de João e Miller é. Os ajude a ver que a condição laodiceiana, a mensagem que é dada por laodiceianos, não é a mensagem do clamor da meia-noite. Você nos deu uma mensagem de Éfesos. Essa é a verdade que nós devemos nos apegar. Que cada um de nós decida se apegar do lado correto e não sustentar comportamentos maus, não encorajar para não machucar a mente e o coração do primeiro mensageiro. Essa é a minha oração para aqueles que estão no vale da decisão. Em nome de Jesus. Amém.